Fala pessoal, tudo bem com vocês? Treinador Nick falando. Se você não me conhece, tem algumas informações na descrição, tem o nosso Instagram para você conferir e mais de 400 e poucos vídeos nesse canal para você aprender mais sobre cães funcionais, bandogs, alimentação natural e também defesa pessoal. Bom, decidi fazer essa série de vídeos porque muitas pessoas têm dúvidas, têm curiosidade, melhor dizendo, gostariam de saber as várias situações reais, gostariam que eu contasse as várias situações reais que eu vivi de rua, que foram, acredito que mais de 100 situações reais, uma mais perigosa que a outra, nas mais distintas situações. Então eu decidi fazer essa série e se vocês realmente estiverem curtindo, eu vou fazendo e cada vez eu vou fazer mais vídeos contando histórias. Eu vou fazer 3 histórias por vídeo para não ficar uns vídeos muito longos. Beleza? Se vocês tiverem dúvidas e etc, vocês podem comentar aí embaixo. Então, eu vou contar situações onde eu vivi com cães, não todas as situações com cães, porque tem toda essa questão aí de direitos humanos, defendendo bandido. Então a gente tem que tomar certo cuidado com o que fala na internet por causa dessas questões aí, que é muito enviesado, né? É muito canhotado essa questão. Então, beleza. Hoje eu vou separar 3 situações com graus diferentes de perigo. A primeira situação que eu vou contar hoje, claro, eu não vou contar tudo, não vou ficar contando de briguinha de escola, a não ser que seja uma história realmente onde eu sofri perigo, que tem algumas. Mas não vou ficar contando umas coisinhas muito, sabe? Contar uma história que realmente tenha sido perigosa. E nem todas são. Então vamos lá. A primeira, se eu não me engano, eu tinha 7 anos de idade. Minha mãe solteira. Nessa época já fazia uns 2 anos que a minha avó tinha falecido. E nós morávamos com a minha avó. Minha avó que segurava as pontas em casa. Minha mãe, o pessoal não dava emprego para ela porque mãe solteira, tinha um certo preconceito ali, década de 90. Então isso fazia com que a gente tivesse certa dificuldade de se manter, porque ela fazia um bico aqui, um bico ali, e era difícil manter as contas em casa. Tem que polir um pouco que é a minha forma de falar, então às vezes eu vou pensar um pouco mais e tal, porque eu tenho que selecionar muito bem as palavras para o vídeo não levar bloco. Então a gente tem que cuidar muito disso aí. Já tive vários vídeos aqui no canal que eles foram excluídos, bloqueados ou desmonetizados por causa de uma palavra ou várias outras coisas. Então a gente tem que ter esse certo cuidado. Então eu peço a compreensão de vocês. Nessa situação, um vizinho, ele devia ter seus 20 anos de idade, mais ou menos, e o pessoal ali no bairro tinha um pouco de medo dele, ele era doidão, ele era maluco, assim, maluco mesmo. Eu lembro uma vez que ele brigou com outro vizinho, um tava de corrente e outro de machado. Eles queriam se matar. Doideira, assim. E eu lembro uma vez que ele começou a xingar a minha mãe, e a minha mãe foi lá e falou para a mãe dele, xingou ele também. E eu lembro que ele abordou eu e a minha mãe na rua, eu tinha 7 anos de idade. E a minha mãe, não tinha ninguém por nós, eu não tinha pai para me defender, não tinha um avô para me defender, um tio, ninguém, né? E daí o cara chegou e xingou minha mãe um monte, ameaçou ela, botou o rosto bem perto dela, assim, se ela falasse alguma coisa, ele tinha enfiado a mão na cara da minha mãe. E eu lembro que ele xingou, eu não vou dizer os palavrões aqui, claro, mas ele xingou minha mãe assim, de coisas absurdas. Eu tinha 7 anos de idade, eu olhei aquilo ali e me deu uma revolta muito grande, uma raiva muito grande, uma raiva grande mesmo. Eu fiquei pensando assim, se eu tivesse um pai, cara, porque nessa época, foi nesse ano que eu conheci o meu pai. Então eu pensei assim, se eu tivesse um pai morando comigo, isso aqui não ia acontecer. Se eu tivesse um irmão mais velho, que fosse forte ou que soubesse lutar, isso aí não estaria acontecendo agora. O que eu vou fazer? Eu criança, porque eu fiquei louco para dar um chute naquele cara, um soco. Se eu desse um chute nele, ele ia bater em mim e na minha mãe, e ninguém ia fazer nada. Eu tenho certeza que nem os vizinhos iam fazer nada. Então minha mãe ficou quieta, aguentou,
no osso aquele desaforo, aquela ameaça, ficou quieta, a poeira baixou, ele parou de encher a paciência, mas eu cresci com muita raiva dele, e eu tinha certeza, quando eu crescer eu vou pegar esse cara. Eu tinha essa sede de justiça dentro de mim. No fim eu cresci. Quando chegou na idade de eu fazer alguma coisa, ele faleceu. Eu não lembro o que aconteceu, se mataram ele, não lembro. Ele era envolvido com bandidagem também. Eu não lembro o que aconteceu, beleza. Mas eu lembro que aquilo me fez decidir defender minha família, defender minha casa e fazer o possível e o impossível para me preparar, para estar apto para defender minha família. Naquele dia, com 7 anos de idade, eu decidi. Eu entendi que eu não posso depender de polícia, porque a polícia não ia fazer nada naquele momento, né? Já aconteceu da gente chamar a polícia para vizinhos que está incomodando, a polícia chega lá, abordou, não viu nada em flagrante, não pode sair prendendo as pessoas. É complicado. Então a polícia ela serve para manter a ordem, não para resolver os teus BOs. É você que resolve. Então eu tinha que dar um jeito na minha vida. Então eu cresci decidido isso. Eu lembro que eu queria treinar arte marcial. Desde muito cedo minha mãe nunca permitiu, achou que eu ia ficar violento. Teve um tio meu que aconselhou ela a não me colocar. Valeu, tio. Podia estar mais experiente do que eu sou, né? E daí ela me colocou no balé. Eu tinha uns 5 anos de idade. Fiquei no balé um tempão. Foi bom até, muita flexibilidade, consciência corporal, mas não era o que eu queria. Aí passou uns meses e eu saí do balé. Não era o que eu queria, mas foi bom. Uma outra situação, eu tinha uns 10 anos de idade. E eu lembro que uns trombadinhos na rua começaram eu não lembro se eles queriam me roubar. Eu não lembro. E a minha mãe trabalhava num salão de beleza. E minha mãe até hoje trabalha com isso. Ela é manicure. E daí, do lado do salão de beleza tinha uma praça assim que eu brincava ali, ficava ali enquanto minha mãe trabalhava. Eu não podia ficar sozinho em casa. E daí esses caras começaram a encher a paciência, querer me bater. Eu não lembro exatamente a história, mas foi mais ou menos isso. Imagina, fazem 20 anos que isso aconteceu. Estou com 30. Aí eu fui lá no salão de beleza, contei para minha mãe. Os trombadinhos eram mais velhos do que eu. Acho que tinham 2, 3 anos mais velhos do que eu. Chamei minha mãe chegou lá e falou: vão mexer com um guri do tamanho de vocês, para de encher o saco dos outros. Eles jogaram pedras na minha mãe, sem respeito nenhum. Eles juntaram pedras no chão e jogaram várias pedras na minha mãe. Sorte que ela não se machucou. Xingaram ela de vários palavrões. Era assim que as coisas aconteciam no meu bairro. E eu com 10 anos de idade, eu falei, cara, eu não posso fazer nada. Sabe, aquilo me revoltou muito. Porque eu não podia fazer nada, eu não tinha ninguém. E vários homens passando na rua vendo aquilo e não fazendo nada. Vocês não têm noção quantos anos demorou para essa revolta sair de dentro de mim. Eu fui perder essa revolta, acho que com 20, 21 anos de idade. Essas coisas me traumatizaram muito. E me tornaram uma pessoa violenta no período da adolescência. Com 12 anos de idade, contei uma história com 7 anos de idade, uma história com 10 anos de idade e agora uma história com 12 anos de idade. Eu sofri uma tentativa de abuso. Eu trabalhava na rua, já com 12 anos de idade eu trabalhava porque eu queria pagar a academia para me treinar. Eu lembro que eu ia na academia e eu comecei a ir em várias academias. Eu comecei a ir na academia para fazer aula experimental, que ganhava 2, 3 aulas experimentais. Aí eu ia treinando uma arte marcial, treinava outra arte marcial e assim eu ia aprendendo uma coisinha ali, sabe? E eu tinha umas malandragens de criança pobre, né? Eu ia fazendo aula experimental lá, ia nos horários diferentes, com um professor diferente, para mim fazer várias aulas e não pagar, porque eu não tinha como pagar. Mas eu queria treinar. Aí eu trabalhava vendendo pastel na rua, minha mãe fazia os salgados, eram vários tipos de salgados, doce também. E eu saía com um pote daquelas Tupperware e uma mochila para guardar dinheiro, troco, caderninho para anotar o que eu vendia e tal. E eu vendia. Eu lembro que foi aí que eu comecei a comprar PlayStation para mim, jogos, outras coisas. Eu comecei a me virar, porque minha mãe não tinha condição de me dar, eu tinha que trabalhar. 12 anos de idade. E eu lembro que eu comecei a pagar a minha academia. E daí eu treinava Hapkido, treinava capoeira
e eu praticava natação, porque a minha mãe não gostava que eu treinasse luta, ela não entendia, e ela disse para mim, ó, eu só deixo tu treinar luta se tu treinar outro tipo de atividade, a natação, por exemplo. E eu sofria muito com asma, então a natação era bom para mim por causa disso também. Claro que a arte marcial também era, mas ela não entendia isso. Então eu comecei e foi ótimo para mim natação, não sabia nadar, aprendi várias técnicas de nado lá. Então foi muito bom. Natação, capoeira, Hapkido. Depois eu não tive dinheiro para pagar o Hapkido, fiquei na capoeira e na natação. Fui me aprofundando, 12 anos de idade. Eu saí da academia, eram 5 vezes na semana. Terça e quinta era capoeira, não lembro. Segunda, quarta e sexta era natação. E duas vezes na semana era capoeira. Então eu me envolvia bastante durante a semana, no período da noite. Estava voltando para casa da academia e eu tinha que passar por um beco escuro, senão eu tinha que fazer toda uma volta numa quadra para chegar em casa. E aquele beco era muito escuro, já tinha acontecido várias situações naquele beco. Aquele beco é cheio de história de assalto, de abuso. Várias vezes aconteceu abuso naquele beco, muita história, tudo na época de infância e adolescência. Já aconteceu de mulheres 2 ou 3 vezes, da mulher chegar lá naquele beco, a mulher tá grávida, tá quase parindo, ela pariu o neném naquele beco e ir embora e deixar o neném lá. Já aconteceu situações bizarras lá. Fora que a adolescência toda se agarrava naquele beco, né? Aquele beco era uma beijaçada, um agarramento que não tinha cabimento. Às vezes chegava a ter 2, 3 casais naquele beco lá se agarrando. Um daqui a 15 metros, outro mais lá na ponta, é doideira. E a minha mãe sempre dizia para mim não vir por lá, mas eu queria atalhar para ir para casa. E quando eu entrei no beco, quando eu estava dobrando a rua da minha casa, tinha um cara escondido que era muito escuro. E o cara tentou me violentar. Eu passei e quando eu vi que ele ia pular em mim, eu tentei sair correndo, ele me agarrou, me puxou, me prendeu. Eu tinha 12 anos de idade, não tinha força, um homem adulto. E ele tentou me agarrar e eu lembro como comecei a lutar com ele. Mas eu não tinha muita técnica, fazia meses que eu estava treinando. E eu lembro que ele tentava me agarrar e eu me firmei e eu arranhei o cara todinho, ele me arranhou também, me arranhou inteiro e eu gritava muito. E daí eu comecei a lutar com aquele cara ali, lutar da forma que eu sabia. Óbvio que eu não ia conseguir neutralizar ele, mas o meu desespero fez ele desistir. Então ele saiu correndo, pegou a touca da minha cabeça e saiu correndo. Aí eu saí correndo, gritando, chorando, muito desesperado. Cheguei em casa, minha mãe não estava em casa, eu fui no salão de beleza desesperado. Aí o pessoal me acalmando e tal. Eu lembro que tinha gente no salão de beleza que deu risada, cara, de mim. Eu fiquei muito triste, a gente deu risada do que tinha acontecido. Sabe umas coisas assim que não tem cabimento. Primeiro, ou não ajuda uns não ajudam numa situação, outros dão risada quando tu passa uma situação difícil. Complicado. É muito ruim tu viver sem pessoas para te proteger. Entendeu? É muito ruim. Sem pai, sem irmão mais velho, sem um tio, sabe? É muito ruim. É muito ruim mesmo. Então, tipo assim, eu não tinha técnica para me defender, mas eu consegui sair de uma situação instintivamente, com um pouco de coragem que eu adquiri através do treino de arte marcial. Um pouco de coragem que eu adquiri e um pouquinho de coisa que eu aprendi para não cair no chão, para não me agarrarem de um jeito, eu resisti àquilo, fazer outra. Isso me ajudou com meses de treinamento. Então aquele dia eu ia ser violentado. Tinha 12 anos de idade, isso ia me gerar um trauma muito grande, com certeza. Então, eu já conversei com várias pessoas que sofreram isso de verdade e é muito triste a situação de uma pessoa dessa. E então, tipo assim, consegui sair daquela situação, graças a Deus, Deus me livrou. E aquele dia eu falei, cara, eu vou treinar muito, vou me preparar, porque eu não quero passar por isso e eu não vou ser esses caras aí que não fazem nada quando alguém está passando uma situação difícil. Então naquele dia eu decidi agir de forma diferente. Já tinha decidido antes, mas aquilo ficou muito nítido. Falei, cara, não é uma situação... Não é uma questão de eu quero fazer, eu quero treinar, Não, é uma situação que eu dependo disso para sobreviver, diante de várias situações que já aconteceram. Bom, essas são as 3 histórias, tem várias outras histórias que eu vou contar nessa série de vídeos. E comenta aí, quero saber a sua opinião, você já sofreu algo parecido?
já passou por uma situação parecida. Se treina alguma arte marcial, pensa em treinar, comenta aí também. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, segue a gente no Instagram e até a próxima.